Olá pessoal, essa é a quinta e penúltima videoaula referente ao sistema respiratório. Nela nós falaremos da pleura e da cavidade pleural e eu já adianto que é uma aula extremamente importante. Aproveitem o conteúdo, um abraço. Bom, sobre a pleura e a cavidade pleural. O que nós vemos aqui? A pleura é uma membrana, tá? Uma serosa com S, tá? Não com C, e que reveste a nossa cavidade torácica. Nós temos três tipos de serosa no nosso corpo. A pleura, que é que eu vou falar agora, o pericárdio, que eu vou falar lá no sistema circulatório, e o peritônio, que eu vou falar lá no sistema digestório. Então, vejam, três lâminas serosas diferentes. O que é uma lâmina serosa? Sim, ó, esquecendo a histologia e pensando no macro, ou seja, na anatomia, eu digo para vocês o seguinte: a pele, né, é um tecido de revestimento, né? Só que ela é seca. Por que ela é seca? É claro que ela é hidratada, né? A gente produz substâncias que inclusive a protegem, né? Substâncias oleosas, mas ela possui uma camada de queratinócitos. Esses queratinócitos eles vão, né, de queratina, na verdade, produzida pelos queratinócitos, e esses queratinócitos eles vão indo para a superfície e vão morrendo, né? E a gente tem então esse tecido mais sequinho. Aí eu falei de um outro tecido de revestimento que eu chamo de mucosa, né, que reveste as nossas cavidades que se abrem para o meio externo, por exemplo, a boca, a cavidade nasal, né, enfim, várias outras cavidades. Essa mucosa, ela é úmida, né, ela não é queratinizada, só que o líquido dela é produzido pelas células caliciformes. Bom, eu tenho um terceiro tecido de revestimento, que são as serosas. As serosas revestem nossas cavidades corporais. Lá no tórax, né, eu tenho a pleura, o pericárdio seroso, e lá no abdômen eu tenho o peritônio. Então, um tecido de revestimento reveste as cavidades, né, e também muitos órgãos, e ela é úmida e ela produz um líquido. Então, toda serosa produz um líquido. A pleura produz o líquido pleural. O pericárdio produz o líquido pericárdico. E o peritônio produz o líquido peritoneal. Só que a gente vai falar por ordem, certo? Vamos falar então primeiro da pleura, mas a gente já está sabendo que a gente está falando de uma serose, que produz líquido seroso e tudo mais. Bom, a pleura é essa membrana aqui, ó, que está revestindo o tórax, né, internamente. Então vejam, ó, notem que foi cortado, né? Cortou, né? Pintou, claro, né? Mas simulando um corte aqui, ó, nesse tecido que está cinza um pouco mais opaco, e a gente consegue ver o pulmão brilhosinho. Essa estrutura cinza mais opaca aqui, ó, está revestindo o tórax, ó, internamente, ou seja, está colada na parede do tórax por dentro. Essa estrutura nós chamamos de pleura parietal, tá? Revestindo as paredes internas do tórax. Só que essa pleura parietal ela reveste as paredes do tórax, depois ela reflete, ela faz uma dobra e ela passa revestindo intimamente os pulmões por fora, ó, que é uma pleura que está sendo mostrada aqui brilhosinha, ó, por fora dos pulmões. E aí, como está revestindo um órgão, e órgão interno a gente chama de víscera, nós vamos chamar essa pleura de pleura visceral. Então, eu tenho a pleura parietal e a pleura visceral. Bom, vejam só, a pleura parietal, como eu falei, ela reveste, ó, a parede interna do tórax, conforme a gente vê aqui coladinha no tórax. Só que ela vem, ó, bate aqui lá no brônquio, né, lá no hilo, reflete, né, ou seja, faz uma voltinha e volta revestindo intimamente, ó, esse desenho aqui deveria estar bem coladinho no pulmão, ó, envolvendo intimamente o pulmão. Então o pulmão, ele fica dentro, ó, das pleuras, né? Tanto da pleura visceral, que está colada nele, quanto da pleura parietal, que está por fora dele aqui. E entre a pleura visceral, que está colada no pulmão, e a parietal, que está colada na parede do tórax, eu tenho uma cavidade, ou um espaço, que a gente vai chamar de cavidade pleural. Tá? Essa cavidade pleural, a gente vai ter um líquido, tá?
ali. É uma quantidade muito pequena, alguns ml. Alguns autores falam em 10 ml, outros falam em 50 ml, mas é uma quantidade pequenininha de líquido, chamada de líquido pleural. Esse líquido ele ajuda a lubrificar, né, as pleuras para que o nosso movimento respiratório, o pulmão está todo momento inflando, né, e diminuindo, para que seja mais suave. Além disso, nessa região específica, né, ou seja, no, nas pleuras, né, esse líquido ele vai ajudar também na adesão. Mas como assim adesão? Não é adesão de tecido aderido, tá? A gente fala tecido aderido é quando ocorre alguma alteração morfológica ali e o tecido vai se impregnando no outro, vai grudando, parece que vai virando tudo uma coisa só. Não é disso que eu estou falando. Mas é o seguinte, você já pegou uma sacolinha de supermercado, quando ela está sequinha, você consegue soltar, abrir ela facilmente, né? As paredes soltam. Vai lá, pega essa sacolinha, bota embaixo da água, pega a sacola molhada e você vai ver que a sacola ela gruda toda, é um trabalho para a gente separar, abrir uma sacolinha quando ela está toda molhada. Por quê? Porque a água ela tem, né, várias características, uma delas é a adesão, né? Ela forma essa adesão, então ela faz com que essas duas lâminas, né, da sacolinha grudem, fiquem mais presinhas, mais juntas. O líquido pleural aqui ele também tem essa capacidade, tá, de manter a pleura parietal e a pleura visceral em contato. Eu já vou explicar o porquê que isso é importante. Bom, vejam só. Então, olha só. Aqui eu tenho a parede do tórax, aqui eu tenho o pulmão, né? E aqui, ó, eu tenho envolvendo a parede do tórax a pleura parietal, que está sendo representada aqui em roxinho, né, em lilás. Só que essa pleura parietal, na verdade, está sendo representada em clarinho aqui, né? Tem uma corzinha por fora aqui do lilás aqui, que talvez é o branquinho. O lilás é mais a cavidade, o espaço, né? Pleural. Então vejam, esse pulmão ele não está bem anatômico, né? Deveria ter incisura aqui, ó, mas é mais, né, um desenho esquemático para a gente entender. Deveria ser assim, né? Mas para a gente entender. Então vejam, essa pleura parietal, assim como o pulmão, eu disse para vocês, ela tinha três faces, né? O pulmão tinha três faces, face costal, face mediastinal embaixo, face mediastinal no meio e face diafragmática embaixo. A pleura também vai possuir três faces, tá? Uma face que faz contato com as costelas e a gente vai chamar de face costal. Ó, a cavidade pleural ali. Então vejam só, a pleura visceral, né, envolvendo intimamente os pulmões. Então vejam, ó, a face costal, ela envolve, ó, né, ela vai estar fazendo contato com as costelas, né, e os músculos aqui intercostais. Aqui embaixo eu tenho uma face que faz, assim como o pulmão tem a face diafragmática, eu tenho a face de pleura parietal que faz contato com o músculo diafragma, então eu chamo de face diafragmática. E aqui no mediastino eu tenho uma face, né? Tudo é pleura parietal, só que são faces, ó. Aqui é uma face, mudou, fez uma curvinha aqui, ó, é outra face. Fez uma curvinha aqui, uma transição, é outra face, outra superfície. É a face mediastinal. Bom, ainda existe algo, tá? Que isso aqui é muito importante, que o pulmão, tanto o pulmão quanto a pleura, eles não terminam no tórax, eles chegam até a base do pescoço, em torno de 1 centímetro acima da clavícula, ou seja, na base do meu pescoço eu ainda tenho o pulmão, certo? E então, ó, se eu respirar fundo, né, se eu fizer uma inspiração profunda, o meu ápice do pulmão está aqui, ó, na base do meu pescoço, acima da clavícula, tá? Isso é importante na anatomia topográfica, né? Lá no curso de anatomia, simplificando a anatomia topográfica, a gente fala, né, eu falo dessas questões, ó. Uma lesão aqui na base do pescoço pode comprometer a pleura parietal, tá? E pode comprometer inclusive a visceral e o ápice do pulmão. Bom, essa porção de pleura parietal aqui, ó, que repassa da primeira costela e passa da clavícula, nós chamamos de cúpula pleural. Então, qual a importância aqui da cúpula pleural? É saber que é uma região, né, é uma porção de pleura que transpassa, né, que passa do tórax e vai até a base do pescoço. Essa informação é importante porque no acesso venoso central, né, quando o profissional vai acessar aqui, ó, a veia subclávia, por exemplo,
ele precisa tomar muito cuidado, porque se perfurar a pleura parietal, isso pode gerar uma condição bem importante, tá? Que eu já vou explicar para vocês. Bom, vejam só, existe aqui uma cavidade pleural, e essa cavidade pleural, então, ela possui uma quantidade muito pequena de líquido, né, que é o líquido pleural. Para que serve esse líquido, para que serve a pleura e tudo mais? Uma das funções é lubrificar. Ok, isso já ficou claro. Mas ó, a cúpula passando, só para a gente não perder o ganchinho aqui, a cúpula passando aqui. Bom, agora algo que tem que ficar muito claro, tá? E eu vou explicar ainda melhor no próximo slide, mas eu já quero dar uma explicação aqui bem interessante. Vejam só. Quando a gente inspira, a gente não puxa o ar para dentro. A gente acha assim, como é que você faz para inspirar? Eu puxo o ar. E para soltar, eu assopro. Não é assim. Você está puxando o ar e soltando? Não. Como que funciona a inspiração? Bom, primeiro, existem dois tipos de... Vamos esquecer agora a respiração celular, tá? Eu estou pensando em ventilação pulmonar, estou pensando em levar ar para o pulmão e devolver ar para o meio externo. Existem dois tipos de respiração, né? Ou ventilação. A normal tranquila, essa que eu estou fazendo agora, conforme eu estou conversando com vocês, e essa que vocês estão fazendo em casa, né? Assistindo essa aula. E como que ela funciona? É o seguinte, bom, e existe a forçada também, que eu vou falar depois. Mas como que elas funcionam, né? Vamos pensar aqui primeiro só na normal tranquila. Eu vou contrair alguns músculos e isso vai fazer com que o meu tórax, a minha cavidade torácica, fique maior. Ó, os principais músculos são, eu vou falar dos músculos no próximo slide. O músculo diafragma, então eu baixo aqui o músculo diafragma, quando eu contraio eu abaixo o diafragma e consequentemente o meu tórax ele fica mais alto. Então quando o diafragma, esse músculo aqui, ó, esse músculo que nós vemos aqui embaixo, esse aqui, ó, ele baixa, ó, ele vem parar aqui embaixo, o tórax fica mais alto, certo? E as costelas aqui, ó, elas são elevadas pelos músculos intercostais externos. Então, os músculos intercostais externos elevam as costelas e pela anatomia delas, quando elas são elevadas, o tórax ele fica mais largo. Então, olha só, eu aumento o diâmetro lateral aqui, ó, ou horizontal, né? Então, esse diâmetro aqui, então, em vez do tórax ter essa largura, ele vai vir, por exemplo, daqui até aqui, tá? Então, ele fica mais largo e ele fica mais profundo também, tá? O externo ele vem para frente por causa da anatomia das costelas e aí, ó, eu aumento meu tórax em um sentido antero-posterior, certo? Então vejam, a contração do músculo diafragma aumentou o meu tórax num sentido vertical, ele ficou mais alto. A contração dos músculos intercostais externos elevou as minhas costelas e deixou o meu tórax mais largo e mais profundo. E quando isso aconteceu, o que houve? Uma expansão do tórax em 3 diâmetros e, consequentemente, a pleura parietal ela também expande nos 3 diâmetros, porque ela está colada na parede do tórax, certo? Então essa pleura ela expande em 3 diâmetros. Bom, só que acontece, existe uma pressão aqui, ó, dentro da cavidade pleural. E essa pressão, ela é uma pressão negativa. Ela é uma pressão que sempre está abaixo da nossa pressão atmosférica. Professor, eu não entendo o que é uma pressão negativa. Quando você pega uma seringa, coloca num potinho com água, por exemplo, com líquido, com remédio, e vai aspirar, por que enche de água a seringa? Porque eu estou aumentando a área e, consequentemente, a pressão lá dentro fica negativa. E quando a pressão é negativa, ela puxa o líquido ou o ar para o seu interior. Então, vejam, aquilo é um exemplo de pressão negativa. Professor, poderia dar um exemplo de pressão positiva? Poderia. Quando eu pego aqui uma garrafa, por exemplo, de água, de refrigerante ou o que for, e aperto ela, né, a minha que eu não consigo porque ela é rígida, eu aperto ela, eu diminuo a área lá dentro. E aí, ó, o ar que tiver lá dentro, a pressão lá dentro fica positiva em relação ao meio externo, o ar ou o líquido que tiver é jogado para fora, tá? Então a pressão, se ela for negativa, ela puxa algo. Se ela for positiva, ela libera algo. Né? Ela manda algo para fora porque está sob pressão, né? Uma pressão maior do que a pressão externa. A pressão aqui na cavidade pleural ela é sempre negativa.
Quando eu expando a cavidade torácica, eu expando a pleura parietal. Essa pressão aqui, ó, da cavidade pleural fica mais negativa ainda. E isso faz com que a pleura visceral seja puxada e expanda junto. Por quê? Por causa de uma pressão. Eu puxei a cavidade torácica, a pleura parietal foi... Isso é muito fisiologia, mas eu estou explicando aqui porque senão a anatomia não faz muito sentido. Não é só memorizar, é a gente entender. Então vejam, ó, expandir a cavidade torácica, expandir a pleura parietal, expandir a pleura visceral junto, por causa dessa pressão negativa. O que acontece com o pulmão? Expande junto. Então vejam, o fato de eu expandir a minha cavidade torácica, no final das contas, expandiu o meu pulmão. Agora, o que acontece? Lá dentro do pulmão, tá? Lá dentro dos pulmões, eu tenho os alvéolos, né? Aquele monte de alvéolo. Né? Para vocês terem a noção, aqueles alvéolos formados lá, né? Lá no final dos bronquíolos terminais, respiratórios e tal, aqueles alvéolos, eles possuem uma extensão muito grande, são muitos metros quadrados de alvéolos que nós temos. E lá dentro dos alvéolos eu tenho ar. O ar no interior dos alvéolos, ora, tá, a pressão dentro dos alvéolos, a pressão intraalveolar, ora ela é positiva, ora ela é negativa. Professor, eu não estou entendendo isso. Calma lá, vamos lá. A parede do tórax expandiu o pleura parietal, a pressão na cavidade pleural ficou ainda mais negativa, expandiu a pleura a visceral, expandiu o pulmão. Como eu aumentei a área do pulmão, né, eu aumentei a área dentro dos alvéolos. O que acontece com a pressão dentro dos alvéolos? Ela fica negativa também, porque eu expandi, eu estiquei, né, o pulmão e estiquei os alvéolos. Lá dentro agora tem mais área, se tem mais área, cabe mais ar, tem mais ar fora do corpo, então a pressão ficou negativa. O que isso faz? Puxa o ar para dentro. Então a gente expande o pulmão, o ar entra porque a pressão dentro do alvéolo ela ficou abaixo da pressão atmosférica, tá? Então o ar entra. Bom, inspirei. Agora o que eu faço? Eu simplesmente relaxo a musculatura. Quando eu relaxo a musculatura, o diafragma sobe. E quando o diafragma sobe, ele deixa o tórax menor, né, no sentido vertical. As costelas, né, os intercostais relaxam e as costelas abaixam. Quando as costelas abaixam, o tórax fica, né, no sentido lateral mais, né, fica menor e no sentido antero-posterior também fica menor. O que acontece? A parede torácica diminuiu em 3 diâmetros, a pleura parietal diminuiu em 3 diâmetros, a pleura visceral diminuiu em 3 diâmetros e o pulmão também diminuiu, ficou pequenininho. Só que agora eu tenho esse pulmão pequenininho cheio de ar dentro dele, tá? O que acontece com o ar, né, com a pressão dentro desse pulmão cheio de ar e agora é pequenininho? Sobe, a pressão fica alta, né? Ela passa da pressão atmosférica. Professor, passa em quanto? Isso vocês vão estudar na fisiologia do sistema respiratório, tá? Em quanto que chega essa pressão? Tá? Tem valores, tá? 760 ml de mercúrio, ela chega a 754, 752 numa respiração normal tranquila, mas isso é muito fisiologia, não importa agora o quanto que chega a pressão. O importante é saber que, né, quando sobe, isso é pressão negativa, né? Quando sobe, por exemplo, dentro do pulmão vai a 762, tá? Mas isso já é maior do que a pressão externa, que é 760 milímetros de mercúrio, né? Considerando a altura do mar ali, né, de 1 atm. Mas enfim, não se preocupe com números, vamos se preocupar com o entendimento do processo. Bom, o pulmão ficou pequenininho, a pressão lá dentro ficou maior, faz com que o ar saia. Então o ar saiu por quê? Porque a pressão dentro do pulmão ficou, lá dentro dos alvéolos ficou maior. Aí o que eu faço? Eu expando a cavidade torácica novamente, consequentemente eu expando a pleura parietal, a pleura visceral, os pulmões, aumento a área lá dentro dos alvéolos, a pressão fica negativa, o ar entra. Eu relaxo a musculatura, né, diafragma intercostais externos, o que acontece? Parede do tórax retorna, pleura parietal retorna, pleura visceral retorna, pulmão retorna, a pressão dentro do pulmão fica positiva e o ar é empurrado para fora, o ar sai. É assim que funciona, certo? Professor, mas o professor tinha falado que a pressão é sempre negativa. Calma lá. Pressão sempre negativa na cavidade pleural, tá? Pressão dentro dos alvéolos, ora é positiva, ora é negativa, depende do movimento, né, que eu acabei de explicar para vocês. Espero que tenha ficado claro, né? Se não ficou, a gente vai poder tirar essas dúvidas aí. Bom, e olha só,
essa pleura parietal, né, que tem 3 faces, como eu já mostrei para vocês, ó, a face costal mudou, ó, uma esquininha aqui, ó, fez uma curva, face diafragmática fez outra curva e face mediastinal, ela deixa alguns recessos. O que que é um recesso? É um espacinho que eu tenho, ó, entre as duas faces, né, de pleura. E aí eu vou chamar esse recesso aqui, ó, entre a face costal e a face diafragmática de recesso costo-diafragmático. Alguns vão chamar de costofrênico, tá? Sempre que tiver um nome frênico, está relacionado a diafragma. Tá? Então, recesso costo-diafragmático ou costofrênico. E, olha só, entre a face a face diafragmática e a face mediastinal, eu encontro aqui o recesso costo-mediastinal. Dos dois recessos, o mais importante é o costo-diafragmático. Por quê? Turma, eu expliquei para vocês o que acontece naturalmente, mas por algum motivo, né, uma infecção, uma pneumonia, uma insuficiência cardíaca congestiva, né, por algum motivo, eu posso ter um acúmulo de líquido aqui nessa cavidade pleural. E esse acúmulo de líquido, tá, independente do motivo que seja, ó, conforme eu mostro aqui para vocês, eu tenho um acúmulo de líquido, tá? Isso aqui é chamado de derrame pleural quando eu tenho esse acúmulo de líquido, certo? Ele pode estar ocupando, ó, esse espaço e dificultando a nossa respiração. Então eu posso ter líquido dentro do pulmão em um caso de pneumonia, tá? Mas esse líquido também, dependendo do motivo, ele pode extravasar para o espaço pleural, ou eu estar com uma infecção ali e estar produzindo mais líquido nessa região por natureza, mas por um aumento de pressão hidrostática dentro do pulmão, esse líquido também extravasa. Tá? A gente chama isso de derrame pleural. Esse derrame pleural, né, quando faz um exame de imagem, tá? Com até uma radiografia com o paciente em posição ortostática, ou seja, de pé ou até sentado, esse líquido ele forma um volume nessa região aqui, ó, nesse recesso costo-diafragmático ou costo-frênico. Por isso que eu falei para vocês da importância dele. E muitas vezes ele vai ter que ser drenado, né? Vai ter que fazer uma drenagem de tórax ou até uma toracocentese, às vezes bota um dreno aqui, né? Ou às vezes faz só a toracocentese e entra com uma agulhinha e dá para drenar esse excesso de líquido, ok? Professor, e se for só líquido, líquido claro, líquido seroso, né? Eu vou chamar de derrame pleural. Professor, e se for pus? Aí eu vou chamar de empiema. Professor, e se for sangue? Houve um trauma e extravasou sangue, tá cheio de sangue nessa cavidade. Aí a gente vai chamar de hemotórax, tá? Então, se tiver sangue nessa região, a gente chama, né, na cavidade pleural, nós chamamos de hemotórax. Se for a cisterna do quilo ou o ducto torácico, tá? Eu vou explicar isso lá no sistema linfático, vai ser linfa ali dentro. A gente chama de quilotórax, tá? Mas não se preocupem, eu vou explicar isso lá no sistema linfático, tá? Mas se extravasar linfa para essa região lá do ducto torácico, por exemplo, que passa aqui no tórax e que rompeu, a gente chama de quilotórax. E ainda existe uma condição muito importante, que é a seguinte: eu falei para vocês que a pressão nessa região aqui ela é sempre negativa. Se a pressão é negativa, imaginem o que aconteceria se eu fraturasse, por exemplo, sofri um trauma, fraturei a costela e rompeu a pleura parietal. Como a pressão aqui dentro é negativa, o que ela faz? Ela puxa o ar, começa a entrar ar na cavidade pleural. Ou, por exemplo, o pulmão rompeu, tá? Rompeu uma bolha aqui no pulmão e está comunicando o pulmão com a cavidade pleural, né? Como a pressão negativa vai puxar ar para essa cavidade. Conforme a gente vê nesse exemplo aqui, ó, a cavidade pleural tá aqui, né? Esse lado aqui tá fechado e esse lado aqui, ó, rompeu. Quando rompeu, como a pressão aqui é negativa, isso está puxando o ar atmosférico para dentro. Essa condição é conhecida como pneumotórax. O que é pneumotórax? Eu tenho um acúmulo de ar na cavidade pleural e esse acúmulo de ar está comprimindo o pulmão e o pulmão não consegue mais se expandir como deveria, porque existem diferentes tipos de pneumotórax, mas eu estou dando o exemplo de um pneumotórax hipertensivo. Ó, o ar está entrando, está causando uma hipertensão aqui que está empurrando o pulmão, além de empurrar o pulmão e deixar ele pequenininho, acaba empurrando também o coração para o lado oposto, tá? Inclusive, a gente chama isso de desvio de mediastino. O mediastino começa, imagina, tá entrando muito ar aqui na minha cavidade pleural do lado esquerdo,
Tá aí, tem uma hipertensão lá e o que acontece? Isso está empurrando o pulmão aqui para o lado direito e isso vai causando uma condição de emergência, certo? E isso é importantíssimo que seja feita uma intervenção ali, porque senão o paciente vai chocar e vai parar, certo? Mas a gente não vai entrar em termos, né, tão como que faz, como que trata, né? Isso até foge, né, do nosso conteúdo aqui, mas pelo menos vocês terem a noção da importância dessa condição. Nesse caso, quando é ar, então a gente chama de pneumotórax, e quando é sangue e ar, por exemplo, né? Porque imagina, sofri um trauma, rompeu, tá entrando, né? Rompi um vaso, tá jorrando sangue, né? Tem uma hemorragia ali na cavidade e ar também. A gente chama de hemopneumotórax. Então, os termos que eu usei com vocês foram derrame pleural, empiema pleural, quilotórax, pneumotórax, hemotórax e hemopneumotórax. Não foi a mesma ordem que eu tinha utilizado anteriormente, mas esses foram os termos. Vale lembrar, por fim, aqui, que essa cavidade pleural ela é independente nos dois lados, tá? Então vejam, ó, eu posso ter aqui um derrame pleural desse lado e outro lado não ter nada. Eu posso ter aqui um empiema e o outro lado não ter nada. Eu posso estar aqui com um pneumotórax e o outro lado nada. Por quê? Porque as cavidades pleurais elas são independentes, elas não se comunicam entre si, tá? Elas não têm aqui uma abertura. Só para aproveitar esse gancho aqui, eu falei lá do pulmão e eu disse que tinha incisura cardíaca, né? Lá no pulmão eu tinha a língula do pulmão, a pontinha aqui, e aqui eu tinha a incisura cardíaca. Olha aqui a importância. Graças à incisura cardíaca, ó, se o profissional decidir entrar aqui, ó, introduzir uma agulhinha para chegar lá num espaço que eu vou falar no sistema circulatório, que é o espaço pericárdico, ele consegue introduzir nessa região sabendo que não vai perfurar o pulmão e nem a pleura, porque há uma projeção aqui, né? Ela meio que recolhe nessa região, né? Devido a essa anatomia, como eu falei para vocês, né? Dessa incisura. Então, só para a gente exemplificar aquilo que eu já tinha explicado, né? Em outro slide. Daí, professor, e um pneumotórax, o que eles vão fazer? Normalmente eles colocam um dreninho, vai num selo d'água, num baldinho com água, e pouco a pouco o corpo vai jogando esse ar para fora. Mas eu tenho que ter uma abertura que comunique com o meio interno e com o meio externo. E aí fica dentro da água para que o ar não entra, né? Porque ele não tem como vencer a água e entrar. Claro que a garrafa de água tem que ficar no chão, né? Garrafa com um pouquinho de água. E eles chamam de selo d'água. E aos poucos o ar vai saindo, né, se difundindo com a água, a gente vai jogando esse ar fora, depois fecha essa abertura, mas enfim, né, só para exemplificar, é importante a gente conhecer a anatomia dessa região. Encerramos então mais uma aula referente ao sistema respiratório, nos vemos na próxima, que será a última. Um abraço e até mais.